coque, já deu até glória, eita glória. Todo mundo gosta de um coquinho, né, gente? Queridos, a paz do Senhor. Como é bom estar aqui. A Deus seja a glória. Ele é grande e faz coisas grandes. Estou feliz demais por participar por mais um ano desta conferência que já estabelece um novo tempo para a mulher cristã brasileira e no mundo. Que Deus continue sustentando, guardando o pastor Emerson, pastora Fernanda Brum, que sempre me deixa vermelha quando me chama de amiga, porque ela é alguém que transcende pelo ministério, pelo coração, pelas experiências com Deus. Chega a assustar um pouquinho. É alguém que Deus tem descortinado seus mistérios, revelado sua graça. Tem o perfume de Jesus. E como é bom estar perto de gente que exala o perfume de Jesus. Estou aqui revendo muitos irmãos e amigos que amo no Senhor, especialmente a pastora Cassiane, esta pérola, amiga de Deus, Êxila, que tem sido uma fonte de bênção para a minha vida, em vários momentos, por várias razões, e especialmente hoje, porque, através de sua generosidade, eu pude conhecer a pastora Fernanda Brum. Há uma palavra de Deus para esta manhã em meu coração, e eu vou compartilhá-la com vocês. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, vocês terão acesso a alguns dos nossos materiais, a revista do meu Ministério Edificar, onde esse mês especialmente eu falo sobre esta edição, especialmente sobre mentoria espiritual. É muito importante decidir com quem você vai caminhar e a quem você vai ouvir. Nós podemos nos assentar por um minuto ao lado de qualquer pessoa, mas caminhar é bem diferente. Ande com o sábio e tu te tornarás mais sábio ainda. Mas o companheiro do tolo, esse será afligido. Só para meninas 2, aguenta só mais um capítulo, porque se você morrer agora, seu marido casa de novo, e tudo que você plantou, alguém vai colher. Então você está proibida de morrer. Aguenta só mais um capítulo. Eu não sou Aitofel, foi uma mensagem que Deus falou primeiro comigo. Eu estava muito desapontada, me sentindo decepcionada com algumas questões pessoais e ministeriais, envolvendo pessoas a quem eu havia tributado um altíssimo nível de confiança. E um dia após o culto, eu desci do púlpito, quando uma diaconisa em minha igreja falou: pastor, eu tenho uma palavra para lhe entregar. Posso? Eu disse: pode. Deus mandou eu lhe dizer: você não é Aitofel. Sabe quando apaga tudo, só fica um pouquinho? Eu disse: Aitofel, conselheiro de Davi, conselheiro de Saul, misturou, fez uma salada, mas eu precisava chegar em casa correndo para descobrir o que eu não era. Cheguei em casa, peguei a Bíblia, os livros, e Deus falou tanto, 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 que eu precisei compartilhar tudo que eu ouvi. Eu não vou morrer por causa de ressentimento. Então sejam todos perdoados em nome de Jesus. Sigam as suas vidas, porque o que Deus tem para mim, nenhum sentimento maligno e nenhum ressentimento vai destruir. E terminando agora, Abel e Damasco. Te aterroriza saber que alguém é morto por causa de um celular? Te deixa boquiaberto que alguém mate alguém por causa de uma dívida de R$100?
primeiro homicídio não foi por causa de um celular nem de R$ 100. Foi por causa de um culto. Porque tem gente que mata alguém só por causa de um culto. Você vai entender melhor algumas coisas. Podemos ficar de pé para orarmos juntos em seguida? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo 37. E sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Voltemos ao versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Você pode desocupar as suas mãos, colocar sua Bíblia sobre o seu assento. Se você pode, quer, segure firme na mão desta menina que está do seu lado. Não deixe ela escapar, ou desse menino. Prova para ele que você está viva, alegre, cheia do Espírito Santo nesta manhã. Prendeu ele aí? Glória a Jesus. Senhor, eu glorifico e exalto o teu nome neste dia, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, ela permanece no céu, mas é revelada a Tua igreja pelas Escrituras. Fale, não te cales nessa manhã. Glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra, e que enquanto ela for pregada, ó Deus, que no nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, milagres aconteçam, e o Teu nome seja glorificado aqui. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você senta dizendo um glória a Deus. Sinagoga, casa, porta. Deus me confiou esta mensagem ontem, no altar da oração. A cura da sogra de Pedro é assim que nós conhecemos. É a história de cura mais curta e mais singela dos evangelhos. Poucos detalhes. Jesus entra, alguém lhe informa, ele vai até ela, a levanta, a febre vai embora e ela o serve. Mas há um trânsito. Há uma história por trás da história. Jesus estava iniciando o seu ministério. No capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, você vai encontrar deserto, sinagoga, casa, porta, milagres. Tudo no mesmo capítulo. Primeiro Jesus vence no deserto e agora ele se levanta para ensinar. Deserto habilita, forma e levanta ensinadores.
E a primeira experiência de Jesus é em uma sinagoga. Em uma sinagoga que possivelmente ele já conhecesse. Elas eram muitas, espalhadas pelos diversos lugares. Algumas vezes chamados de cidade por uma estrutura um pouco maior, outras vezes chamados de vila por uma estrutura menor. Funcionava mais ou menos como as filiais, como as congregações, como os núcleos, como as células. Cada indivíduo procurava mais próxima, tinha amigos, irmãos. A única diferença é que o louvor não era presente. Nesses dias, as pessoas iam ali especialmente para a oração e para o ensino da palavra, deixando um culto mais amplo, especialmente para o local do templo. Jesus chega no início do capítulo 4, após vencer a tentação. Ele chega em uma sinagoga e começa a pregar e anunciar. Isso era comum, os leigos ocupavam os púlpitos. Mas quando Jesus fala, ele ganha notoriedade, mas ele não ganha notoriedade por ser Cristo, ele ganha notoriedade pela sua oratória, pela sua capacidade de expor as verdades sagradas. Quando Jesus percebe que na medida em que ele ensina, as pessoas entendem, e agora não só entendem, mas o louvam por ensinar, Jesus decide sair da sinagoga que estava na Galileia e ir para a sinagoga em Nazaré, aonde passou parte de sua vida. Quando Jesus chega na sinagoga em Nazaré, depois de ter tido uma boa experiência em uma sinagoga na Galileia, Jesus assume o púlpito. O ministro traz o rolo, Jesus abre. Jesus lê o profeta Isaías e, cheio do Espírito Santo, ele diz: no rolo do livro está escrito sobre mim. Quando Jesus lê o profeta Isaías e começa a falar com intrepidez, com autoridade, com graça, as mesmas reações vistas na Galileia vão se repetir em Nazaré. As pessoas ficam atônitas, assustadas, maravilhadas e começam a dizer: é o filho de José, é o filho de José, como pode? Mas Jesus conhece o coração deles. A reação visual é a mesma. A reação das palavras são parecidas. Mas Jesus, que sonda os corações, já anuncia o seguinte: ei, não pensem que vim realizar milagres aqui. Vocês estão pensando, médico, cura-te a ti mesmo. Repita nesta cidade o que em outras você já fez. Mas eu vos digo que o profeta não recebe honra em sua pátria. Jesus começa a discursar dizendo: haviam tantas viúvas e uma estrangeira foi escolhida. Haviam tantos enfermos e Naamã foi escolhido. Os rostos que pareciam satisfeitos com a oratória, satisfeitos com o impacto da palavra pregada, começam a torcer-se, a mudar, a exasperar-se. E nessa hora Jesus poderia ter pensado que às vezes eu penso: meu Deus, para que eu fui contrariar? Meu Deus, para que eu fui falar? Não se arrependa de algumas contrariedades que você causou ao longo do seu caminho, porque existem pessoas que só revelarão exatamente o que são depois de serem contrariadas. Jesus usa o método da contrariação para que venha à tona o que está no coração. O choque, o embate, a contrariedade é que revela o caráter. E quando ele disse: não vou fazer milagres, eles avançam na direção de Jesus, arrastam Jesus até um lugar alto, pensando: daqui nós vamos precipitá-lo. Mas quem é capaz de interromper um ministério erguido por ele antes que o tempo propício chegue para isso?
Eu tenho uma palavra de Deus enquanto introduzo esta mensagem. Fale exatamente tudo o que Deus quer que você diga e da maneira que Ele quer que você diga. Porque ainda que te levem ao alto de um monte na expectativa de fingir que lhe promove, quando deseja lhe derrubar, as mãos do poderoso estão sobre você e ninguém vai parar o que Ele começou na sua vida. Primeiro milagre realizado no ministério de Jesus. Embora João diga que Jesus principiou seus milagres em Caná da Galileia, haverá de ser feita uma exegese para esse texto, a fim de que então se compreenda se Jesus começou realmente os seus milagres ali, ou se começou o milagre ali, no entendimento de que primeiro milagre realizado em Caná. Porque, na verdade, nós já estamos diante de um sobrenatural, de um transcendental. Jesus é levado ao alto de um monte para ser jogado, mas Jesus consegue sair do meio deles. Como? Não sei. De que jeito? Não sei. Só sei que Jesus está iniciando o seu ministério e já está me ensinando que quando não for possível permanecer, eu devo sair. Eu só não posso interromper tudo que Ele tem a fazer através de mim. Saia do lugar da hostilidade. Saia do lugar das acusações. Saia de perto de quem quer matar você. Saia de perto de quem quer extinguir a sua voz. Saia de perto do ambiente onde tentam sufocar você. Saia de perto de quem não ama você e arquiteta o seu fim. Jesus se retirou do meio deles e Ele está autorizando para que eu diga: saia do meio deles também. Quem não aceita contrariedade, quem não aceita embate, quem não quer ser transformado, quem quer que o seu ministério se torne uma fonte de exibição de milagres e não um caminho de verdade, não merece a sua presença. Faça como Jesus, dê as costas e saia do meio deles. Esse sair é espiritual, eu não dependo mais da nutrição. Esse sair é emocional, eu não sobrevivo do que eles dizem. E por fim, esse sair é geográfico, porque quando você disser tudo o que deve dizer e fizer tudo o que deve fazer, Jesus então dirá: vamos, porque na Galileia eu tenho mais para você, vem! Então Jesus vai em uma sinagoga na Galileia e há uma manifestação ao seu favor, porque ele tem uma boa oratória. Ele vai em uma sinagoga em Nazaré, há uma repulsão, há um desprezo, há uma hostilidade, porque ele não quer fazer milagres, ele quer ensinar a verdade, mas ele não desiste. Ele vai agora a uma sinagoga novamente na Galileia. Num sábado. Eu amo Jesus, porque Jesus sabe escolher os piores dias e os piores lugares para fazer tudo o que deseja fazer. Quando Jesus chega na sinagoga na Galileia, Jesus começa a pregar. E a princípio parece que vai ser como nas outras sinagogas. Jesus ganha o público. As pessoas estão admiradas e dizendo: ele fala como quem tem autoridade. Deixa eu lhe dizer que isso quer dizer o seguinte: ele fala como quem pode falar. É diferente. Tem gente que fala porque ensaiou. Tem gente que fala porque programou. Tem gente que fala porque decorou. Ele fala porque
pode falar. Ele pode falar. E aí olham para ele, admirados, pensando, que pregador, que autoridade, que graça. Mas de repente, enquanto Jesus pregava, eu estou no versículo 33. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Desculpe, eu não quero chocar ninguém. Ele não entrou. Ele não chegou. Ele estava. Subia um pregador, descia outro pregador. Subia um pregador, descia outro pregador. E o homem... Desculpe, não vai me admirar que em qualquer sábado daqueles até o próprio homem tivesse sido o pregador. Subiam, desciam, subiam, desciam, subiam, desciam. E o homem estava. Mas naquele sábado de manhã o pregador era diferente. Naquele sábado de manhã o pregador era Jesus de Nazaré. Quando Jesus levantou a voz e começou a pregar, não, Jesus não chamou os demônios, Jesus começou a pregar. Não, Jesus não disse, eu vou fazer um clamor forte agora, não. Ele começou a pregar. Jesus não disse, 1, 2, 3, aonde os demônios estejam se manifestem, não. Ele começou a pregar, e enquanto ele pregava, o endemoniado exclamou com alta voz no meio da sinagoga. Demônios podem ficar escondidos por 20, 30, 40, 50 anos, em qualquer lugar, até Jesus chegar. Porque quando Jesus chegar, você já ouviu o grito de um endemoniado? Eu não vou reproduzir. Eu já ouvi muitas vezes ao longo da minha vida. Ele gritou. Jesus olhou e disse, para começar, porque gritou, Jesus disse, cala-te e sai dele. Ninguém precisou segurar. O demônio jogou ele no chão. Pá. Era a última vergonha. Quando o demônio joga no chão, pá, é a exposição da condição de quem frequentava a sinagoga. Estava ali. E o demônio estava também. Mas quando Jesus chegou, chão. Existem pessoas que se queixam dos tempos em que em algumas reuniões profetas envergonhavam as pessoas. Existem pessoas que se queixam do tempo em que alguém apontava no meio do culto e dizia, você. Ei, eu prefiro inúmeras vezes que um profeta de Deus me cause algum constrangimento do que um demônio escondido, pá, taque alguém no chão. E não me venha com esse discurso ensaiado que Jesus não envergonha ninguém, porque esse discurso nós criamos na nossa própria imaginação. A Bíblia nunca afirmou isso. Se tiver que envergonhar, vai envergonhar sim, mas vai curar depois, vai levantar depois, vai erguer depois.
Ou não foi vergonha para Pedro quando tu te converteres? Andando com Jesus e ter que ouvir diante de todo mundo, tu não te converteu ainda. Ou não foi vergonha para os discípulos, geração incrédula? Até quando estarei convosco e até quando sofrereis ainda? Ou não foi vergonha para aquela turma de manhã no templo? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não se esconda atrás da ética. Se Jesus quiser, Ele aponta você, grita o teu nome, Ele é Deus. E é melhor do que o demônio fazer assim. Aí o versículo 36. É incrível. Porque diz assim: veio o espanto sobre todos eles. O povo que estava na sinagoga. Diziam: que palavra é essa, gente? Que até os espíritos imundos Ele manda com autoridade e poder. E eles saem. Gente, se um endemoniado se manifestar, sem que ninguém provoque isto, mas pelo poder da palavra sendo pregada em uma reunião, e o pastor da sua igreja se levantar e dizer uma palavra e o endemoniado for liberto, você não vai ficar espantado. Isso é uma coisa normal. Ter autoridade para repreender demônios dentro do transcendental é normal. Como é que acontecia lá? Fingiam que não viam. Chamavam o diácono e dizia: dá uma aguinha para ela, está nervosa. Ou então, agendem um terapeuta, chamem um psiquiatra, abafa. É vergonha dizer que tem gente endemoniada na sinagoga. Estou lá quieta, não pedi nada. Aí o pastor diz: vem cá, me ajude, irmã, me ajude. Estou eu lá orando com ele. E daqui a pouco o demoniado, bravo. E ele: calma. Você está nervosa? Você está passando por algum problema em casa? Se abre comigo. Eu disse: não estou entendendo. Eu acho que o pessoal da sinagoga estava acostumado com esse tipo de tratamento. Mas naquele dia, descobriram que com Jesus é diferente. Doenças emocionais são tratadas como doenças emocionais. Doenças físicas são tratadas como doenças físicas. Agora, a possessão maligna, Jesus não finge que vê. Jesus levanta a voz e de onde está? Ele dá ordem: cala-te e saia dele. Aonde Jesus está tem libertação. Eu tenho uma palavra de Deus nesta manhã. Haverá libertação. Você faz parte do corpo de Jesus. Você é noiva de Jesus. Use a sua mão então agora e deixe Jesus usá-la também. Toque no ombro da pessoa que está ao seu lado. Diga a ela: está acontecendo libertação agora. No nome de Jesus, seja liberto. 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 Aqui. As pessoas estão acostumadas com Jesus. Ninguém vai ficar espantado, seja liberto. Aqui ninguém vai ficar preocupado. Estamos acostumados com Jesus, seja livre. Aqui ninguém vai ficar perturbado porque os demônios estão saindo. Não, nós queremos é mais. Jesus está aqui, seja liberto. Sinagoga
gente? Que lugar complicado. Lugar de culto. Espaço religioso. Não linke unicamente com igreja, senão a gente peca, tem uma distância imensa. Complicado. Tem demônio, tem endemoniado, tem gente que não quer que mexa e quando mexe fica assustado. Espaço religioso. Aplaude a oratória, mas não quer o confronto. Espaço religioso. E se confrontar, coloca no alto, mas não é para promover, é para jogar de lá de cima. Que loucura! Jesus olhou. Quem está dizendo agora sou eu. Sempre que sou eu aviso. Ufa! Dá um tempinho desse negócio de sinagoga. Pelo menos por hoje. Vou respirar. Simão, vou para sua casa. É o mesmo capítulo. É a mesma história. E é o mesmo dia. Nem todos os textos dos evangelhos são assim, mas este é. É o mesmo capítulo. É a mesma história. E é o mesmo dia. Jesus, depois de perceber como estava o espaço religioso, o lugar do exercício da religião, Jesus sente vontade de sair do espaço religioso e entrar em uma casa. Alguns historiadores confirmam, como Henri Daniel, que os judeus naqueles dias não eram bons em arquitetura. As casas não tinham tanta aparência, salvo algumas poucas. A sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus havia acabado de repreender um demônio, mas parece que as pessoas não entendiam aquilo, era de pedra calcária. Escavações falam de vitrais, de figuras, de pinturas, mas Jesus olhou para Simão, Pedro, e disse: posso entrar na casa de barro? Porque quando o sistema religioso não comporta a grandeza do que Jesus quer fazer, Jesus decide entrar na casa de barro. Jesus entrou na casa de barro. A mobília era diferente. Jesus entrou na casa de barro, o espaço também era diferente, porque as casas eram minúsculas. E quando Jesus entra na casa de barro, eu penso que já que ele usou o prédio e fez o que fez, ele tem a expectativa de usar também a casa de barro para fazer algumas coisas. Mas, para nossa surpresa, ao sair do ambiente religioso para um ambiente de intimidade, porque a sinagoga é um lugar religioso, mas a casa de barro é lugar de intimidade. Na sinagoga as coisas são distantes e litúrgicas, na casa de barro as coisas são próximas e profundas. Se sua experiência com Jesus não sair
da sinagoga de pedras calcárias para dentro da casa de barro, você nunca vai viver a profundidade, a amplitude do que ele pretende fazer. Ele entrou. Olha para cá. Ele entrou lá, como entrou cá, como entrou aí. Só que talvez alguém tenha pensado, depois de uma manhã tão intensa, ele entrou para relaxar, ele entrou para descansar, ele entrou para dormir, ele entrou para arejar, mas quando ele entrou na casa, dentro da casa, morava uma mulher doente. Jesus entrou dentro da casa de barro, e dentro da casa de barro morava uma mulher doente. Eu tenho percebido um fenômeno de pessoas que têm doentes em casa há muito tempo, que normalmente os colocam em um quarto confortável, e dependendo de quem visite, não me leve a mal, eu não quero aqui emitir juízos de valor sobre a maneira com que você conduz esse tipo de relacionamento, mas eu tenho percebido que fecham a porta. Eu não sei se pensam que o doente vai chocar o visitante, ou se pensam que o visitante pode importunar o doente, mas comumente nas casas que eu visito, que existem pessoas acamadas que moram de forma definitiva, exceto quando por um convite eu não os vejo. A porta é sempre fechada, para que o doente não seja incomodado pela vida que segue por trás da porta, os convidados que entram, a comida que é servida, e nem tampouco o convidado se constranja com o doente, que algumas vezes está muito doente, e algumas vezes está tão doente que a doença já ganhou visibilidade externa, e às vezes também odor, e às vezes também dor. Jesus entrou na casa de barro e tem uma mulher doente dentro da casa de barro, e nessa hora algumas convenções gritam dizendo: corra e feche a porta e esconda a mulher doente. Mostre só a cozinha, mostre só a sala, leve-o à varanda, tem tanta coisa bonita para ele ver. Mais um que estava dentro da casa, que a Bíblia não diz o nome, e é incrível. Quando percebe que há na casa uma acamada, catar, queimai, prostrada. Tem uma mulher prostrada dentro da casa de barro. E talvez ela mesma faça sinais dizendo: fecha a porta. Não quero ver ninguém, não quero que ninguém me veja, ninguém precisa conhecer esse lado da casa. Mas alguém, sei lá quem foi, alguém rogou por ela. A Bíblia não diz o nome, mas eu quero que você entenda, olha para cá. Casa de barro, alguém doente, e alguém que está dentro da casa, mas não é doente, roga por quem está doente dentro. Eu acho que só conheço um que habita dentro de uma casa aonde tem alguém doente e não tem vergonha dessa doente, não esconde essa doente e não execra essa doente, mas começa a gemer com gemidos inexprimíveis, dizendo: cura, 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 cura. Eu vim entregar uma palavra nessa manhã e eu vou entregar. Abre a porta desse quarto, Jesus vai entrar aí. Jesus,
Jesus, fala. Pode falar. Eu estou falando. É que o Senhor chegou agora da sinagoga, do lugar da religião, e entrou aqui na casa de barro. Fica até sem graça, né? Porque o Senhor saiu de lá agora, veio para cá, mas tem uma mulher doente aqui dentro. Que isso? Não há problemas? Vamos lá. Onde ela está? Vem. No quarto. Está na cama. Prostrada. Por fora. A casa é até bonitinha. De vez em quando, ela solta uma gargalhada. Muda a cor do cabelo. Compra os móveis novos. Mas fica ali. Prostrada. Jesus entrou. E ela estava com febre. Febre. Fala para sua amiga aí, febre. Mais alto, febre. É que na Palestina era comum 3 tipos de febre. A febre de Malta, que era acompanhada de anemia e debilidade, a febre tifoide, que era intermitente, e a febre malária. As regiões pantanosas do Jordão eram infestadas de mosquito de malária, e em Cafarnaum haviam vários casos. Isso faz-nos entender que possivelmente fosse malária. Olha para cá. Tem alguém na casa que está sofrendo de febre mortal, mas não é por causa dela, ela não. O clima que ela vive. Os seres com quem ela é obrigada a dividir o mesmo ambiente. Ela não foi brincar na chuva para ficar resfriada. Ela não deixou de se alimentar e está anêmica. Não é isso. Ela vive num ambiente onde o clima favorece a doença. E aonde os que dividem o ambiente com ela, mosquitos da malária, provocam o que ela está vivendo. Agora Jesus entrou na casa e ele está dizendo: o clima eu altero, as coisas eu mudo, mas o milagre eu faço. Empresta sua mão para Jesus usar. Segura na mão dessa pessoa que Jesus colocou do seu lado. Porque num cultão desse, ninguém senta todo do lado da gente. Só senta quem Jesus escolhe para sentar. Diga para ela ou para ele, enquanto você está aqui, o clima está mudando lá. Tem gente que vai sair. Tem gente que vai voltar. Tem gente que vai sair. E tem gente que vai voltar. Eu vou lhe desafiar, quando esta reunião acabar, a olhar o clima da cidade onde você mora no visor do seu celular. Porque eu estou dizendo que enquanto você está adorando aqui, Deus está mexendo no clima lá. Entrou na casa de barro, ele está do lado da mulher doente, e ele está dizendo para a mulher doente: eu não vou desistir da casa de barro, eu não vou abandonar a casa de barro. Hoje eu mudo o clima, hoje eu tiro gente, eu trago gente, mas o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Rogaram por ela. Marcos 1,30, que conta a mesma história, diz: falaram sobre ela.
falaram dela. Fale das doenças a Jesus. Fale das dores a Jesus. Fale do que é prostração em você a Jesus. Fale a Jesus o que aquele clima fez com você. Fale a Jesus que quando você morava com a sua família, você não era assim. O que aquele clima fez com você. Fale a Jesus que quando você congregava em um lugar saudável e não onde jogaram você sem a sua permissão, não era assim a sua vida. Mostre a Jesus o que o clima fez a você. Mas não pense que ele vai te chamar de tadinha. Não pense que ele vai dizer, ô sofrer, meu pai. Não. Colocou a mão nas mãos dela. Ainda tinha febre. O versículo de número 39 diz que ele vai se inclinar até a ela. Na sinagoga de Nazaré, ele se retirou. Na sinagoga de Cafarnaum, ele repreendeu. Mas na casa onde tem gente doente, mas é de verdade, quer de verdade, ele não se retira e nem repreende. Você está pensando que essa sua depressão vai assustar Jesus? Você está pensando que Jesus vai olhar e vai dizer, desisto de você, complicada? Você está pensando que as síndromes que você não conseguiu vencer, os traumas que não foram curados, vai fazer com que Jesus aja da mesma maneira que gente covarde, medíocre, agiu, olhando para você e dizendo tchau, não dá para conviver assim. Você está enganado com Jesus. Jesus sai de um sistema religioso que não consegue compreender a grandeza do que ele realiza, mas onde tem alguém doente, ele não repreende e não se ausenta, ele se inclina. Eu estou dizendo que tem um Deus do céu que está fazendo assim para você hoje. Alguém fez assim, ó. Alguém fez assim, ó. Mas ele está fazendo. Pegou nas mãos e levantou-a. Fala para uma amiga, levantou-a. Mas não esquece de falar algo. Olha de novo e diz, e ela ainda estava com febre. Entende? Porque tem gente que só tem coragem de levantar quem já está direitinho, quem já está bonitinho, quem já está prontinho. É uma linda. Cabo Frio, gente do coração. Tem gente que só promove quem já está por cima. Jesus levantou e ela ainda estava com febre. Eu quero que você confira no texto. Ele levantou-a com febre. Mas ela também teve que entender a dinâmica do reino, que tem gente que faz charme. Me cura primeiro e eu me levanto depois. Não. Quase que você encosta a mala e desiste de vir, né? Ainda fez voto de tolo. Só vou se Jesus resolver tudo até quarta-feira. Não resolveu nada e você está aqui. Grita com essa menina e diz algumas vezes. Ele levanta primeiro para curar depois. Pastor, eu não consigo entender isso. Sabe? Sheila, amiga, isso me toca, porque eu queria que ele resolvesse tudo na minha vida primeiro. Tem dias que eu olho e eu digo, Deus, será que eu estou sendo hipócrita? Será que eu estou sendo fingida? Será que não dá para o Senhor me curar primeiro para eu falar de cura depois? Não. Será que não dá para o Senhor resolver todos os meus dilemas primeiro para depois eu pregar? Será que não dá para o Senhor repaginar minha família de A a Z para depois eu fazer seminário para a família? Aí Jesus olha para mim e diz, tu não está entendendo nada. Algumas vezes eu levanto primeiro e curo depois.
Continue falando que Jesus restaura casamentos. Continue falando que Jesus dá filhos a mulheres estéreis. Continue pregando que Jesus cura depressão e síndrome do pânico. Continue pregando que Jesus cura câncer, mesmo que você ainda esteja fazendo quimioterapia. Continue dizendo que Jesus liberta viciados, dependentes químicos, ainda que o seu filho ainda seja usuário de drogas. Eu não dependo do que ele faz para dizer quem ele é. Eu sei quem ele é, mesmo quando ele não faz. Levantou-a. Olha o que a Bíblia diz. Levantou-a e imediatamente a febre a deixou. Permita-se ser levantada, ainda assim, doente assim, doída assim. Permita-se. Porque enquanto você está acreditando na mão dele, levantando como se o que é não fosse, ele está fazendo o que ninguém pode fazer. A febre a deixou e imediatamente servia-os. Como uma boa mulher cristã assembleiana, tenho que falar, né? Para justificar o que eu vou dizer agora. Glória a Deus! Sabe o que eu pensava nesse serviam? Eu vou ser sincera. Eu pensei que ela tinha levantado e ido preparar o jantar. E eu digo a você a verdade, não minto. Eu já ouvi gente pregando, dizendo que ela foi fazer o jantar. E eu pensava que era o jantar. Eu pensava que ela levantou para servir como mulher. Entende? Comida, lavar o pé, a toalha, aquela coisa comum, normal. Nobre, mas não única. Única. Por isso que eu disse mulher cristã assembleiana. Porque eu fui formada a partir de um entendimento de que era um serviço bom, nobre e único. Só que aí a gente cresce, graças a Deus, né? Ninguém fica do tamanho que nasceu. E eu cresci a beça, né? Estão vendo? Então, é nobre, mas não é único. Foi nada disso. Nada disso. É porque o pessoal para de ler aqui. Não pode parar de ler, tem que ler tudo. Quando ele curar o que há de doente na casa, justamente o que há de doente na casa é que irá lhe servir. Estão lembrando da casa de barro? Ele entrou na casa de barro. Tinha uma mulher doente dentro da casa de barro, mas tinha mais gente. Por que os outros não serviram? Porque ele vai usar o serviço justamente da mulher doente de dentro da casa. Vem cá, vem cá. Essa sua mão já teve algum problema algum dia? Nenhum? Ele vai usar. Ele vai usar. Mas a área do problema, eu acho que eu vou criar uma palavra agora. Ele vai super usar. Criei uma conjunção nova. Ele vai super usar. Já teve problema de voz? Faz assim, Ele vai usar demais essa voz. Seus olhos já choraram muito.
Dá uma regaladinha, tu não sabe o que você vai ver ainda nessa vida. Bota a mão aqui, esse peito já sofreu demais. Ele vai derramar tanto amor aí dentro. Foi difícil gerar filhos? Foi difícil ou foi fácil? Coloque a mão sobre o teu ventre. Eu estou dizendo que a área da impossibilidade, a área da enfermidade, a área da prostração, a área da dor, é justamente a área que vai servi-lo de modo mais abundante e mais pleno. Então, examine bem o nível da luta que você está vivendo. Você vai se tornar expert nessa área de dor. Gente, olha para essa menina aí, diz para ela, tem gente aqui que vai ser multicultural, filha. Tá sendo treinada no fogo e tudo que ele vai curar, ele vai servir. Aí euzinha, com aquela cabeça, pensei, vai fazer janta. Não. Olha para o texto. Ele saiu do ambiente religioso, entrou na intimidade, e agora ele vai para um ambiente aberto. Porque o que ele faz dentro da casa de barro, grita tão poderosamente, que vai atrair tudo que está do lado de fora. Sua vida nunca mais será normal. Diga isso para 3 meninas, mas com voz de profeta. Tua vida nunca mais será normal. Você entrou numa, minha irmã, tu não sabe. Olhe para cá. Jesus entrou na casa de barro. Jesus entrou na casa de barro, curou a mulher enferma que tinha dentro da minha casa de barro. Aí eu pensei que ia ficar eu e ele aqui na maior festa. Eu e ele aqui se congratulando a noite toda. Gente, ninguém consegue ter uma vida normal depois que Jesus entra dentro da casa de barro e cura a mulher doente dentro da casa. Parecia que o dia ia acabar tranquilamente. Paz, harmonia. Mas a notícia do que Jesus está fazendo dentro sempre vaza. Vaza no olhar, vaza no sorriso, vaza naquele glória que há muito tempo você não dizia. Versículo de número 40, segura para você não cair. Olha o que aconteceu. E ao pôr do sol, todos, eu disse, os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam e pondo a mão sobre cada um deles, os curava. Aonde isso aconteceu? Eu não sei, Helena. Vamos então para Marcos 1:32, que está contando a mesma história. E nesse versículo, Marcos arrebentou. Olha o que Marcos escreveu. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Calma, 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Então ele entra na casa de barro, ele cura a mulher doente dentro da casa de barro, e quando eu penso que vai ficar só ele e eu, quando o sol já está se pondo, eu estou falando de pessoas que chegaram a um limite ministerial e existencial, que já tem gente olhando, dizendo que não aconteceu, não acontece mais, não sabe de nada. Ele vai atrair uma cidade inteira até você. Só
as mulheres que querem ser profetas de Deus, só as mulheres que querem. As que não querem, não se pronunciem. As que querem, abre a boca e diga: Deus, Deus, traga as cidades até a mim. 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 Deus, está enchendo o teu portão, está enchendo a tua porta, estão pisando no teu jardim, invadiram o teu quintal. A versão King James diz: a cidade inteira se aglomerou à porta. A versão A Mensagem diz: a cidade inteira fez fila na porta. As portas eram baixas e estreitas. As portas eram baixas e estreitas. Algumas um pouco maiores só na entrada. Quando alguém era exibido, sabe qual era o ditado popular que se usava? Fulano está aumentando a porta. Na cultura deles era assim. Alguém vai achar que é exibição, mas você sabe que é adaptação. Seu ministério vai ter que ganhar estrutura para o que Deus vai fazer. Na porta, aonde deu fila depois que ele fez o que fez dentro, ficava a mezuzá. Os mandamentos ficavam na porta. Então quer dizer que ele vai curar a mulher doente dentro da casa? Vai fazer uma fila na minha porta. E quem olhar para essa porta não vai ver em mim pendurado um blazer de luxo, não vai ver em mim pendurado um cordão de ouro. Por favor, entenda o caminho por onde eu estou caminhando. Não vai ver em mim pendurado o relógio mais caro do mercado. Quem chegar nessa porta vai ter que ler o que ele mesmo escreveu nela. Eu preciso terminar. Mas você precisa olhar para sua amiga e falar a ela: aí vai ser no pôr do sol. Segure na mão dela. Eu tenho que falar isso. Porque algumas pessoas aqui precisam entender isso. Vai ser no pôr do sol. A privacidade de algumas pessoas aqui vai para o espaço. Vai ter gente no pátio, no jardim. Vai ser uma loucura. Você vai ter que condicionar. Calma, gente, calma, devagar. Mas quando isso vai acontecer? Grite: no pôr do sol. Pôr do sol já era o outro dia. Depois do pôr do sol é o outro. Eu agora começo a profetizar como será o seu domingo. Eu começo a profetizar com ordem de Deus o que será o seu após conferência. Mas logo no pôr do sol que a minha porta vai encher é na baixa luminosidade. Isso fala de uma leve ocultação da imagem. Os holofotes se apagaram. O marketing já não é tão forte. Tem até gente dizendo que o seu nome vai ficar esquecido. Já tem gente dizendo que acabou. Deus trará multidões à sua porta.
Noite é escuridão, fala de dores, angústias, adversidades. Logo agora que o sol se pôs, pastora, eu estou com desafios familiares. A mulher está sarada, a mulher está curada, mas eu tenho desafios financeiros, eu tenho problemas judiciais, eu tenho demandas na minha empresa. É logo agora que o sol se pôs. Mas tem lamparina na sua casa, tem candelabro na sua casa. E não importa se é lamparina ou se é candelabro, porque a similaridade é o azeite, o óleo da oliva que distribui um perfume adocicado. Respire fundo. Já é noite, mas tem perfume na casa. E Deus trará uma multidão para a porta da sua casa. Aqui eu termino. Que hora é o pôr do sol? Levante sua voz e diga: no fim do dia, na hora do sono. Olha para sua amiga e fala para ela: final da linha, hora de parar. Quem disse? Tô velha, já preguei muito, já cantei muito, já orei muito, sou esposa de pastor há 25 anos, não aguento mais essa vida, 50 anos lecionando para criança. Para, é fim da linha, é pôr do sol. Pastora, a igreja que eu apacento num gráfico fez assim, ó, é fim da linha, é pôr do sol. Sabe o que os rabinos diziam sobre o sono? Pequena morte, pequena morte, pequena morte. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Se você não tem expectativas nenhuma sobre esse final, se você pensa que pode fechar a porta porque o seu ministério, casamento, família, igreja já morreu, você está enganada. É agora, no pôr do sol, no pôr do sol. Se eu fosse você, eu começava a glorificá-lo. Não é o fim da linha, não é a última página. A luminosidade caiu, mas o perfume aumentou. É agora que as cidades virão à tua porta. Você só não pode esquecer que não é por causa da casa de barro, é por causa de quem está dentro dela. Um minuto para você só glorificar. Tem uma mulher doente, tem um pôr do sol, tem uma porta trancada. Alguém até pensou que era o fim da linha. Eu só quero no altar agora, nesse altar espiritual que está formado aqui, mulheres que estavam afastadas, mulheres que haviam perdido o primeiro amor, mulheres que haviam trancado a porta dizendo: para mim acabou. Eu quero gente que vai voltar hoje, gente que vai voltar para os braços dele hoje, gente que vai mostrar onde está a enfermidade, gente que vai abrir a porta da casa de novo, mesmo que seja no pôr do sol. Eu só estou chamando pessoas que estavam afastadas, mas vão voltar hoje. Eu só estou chamando mulheres que ainda não haviam entregue a sua vida a Cristo, mas vão fazê-lo agora. Não ocupe esse espaço se você não deseja isso. Deus está chamando mulheres de volta. Deus está chamando homens de volta.
Satanás está mandando você olhar para o alto e ver o céu escuro. Mas aproveita que você está olhando para o alto e começa a contar as estrelas. Todas as promessas estão de pé. Não dependem do relógio biológico. Não dependem do calendário anual. Helena, 31 de outubro, Deus não faz mais nada, só faltam 2 meses. Para! Ele está te chamando de volta, vem. Vem, 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 vem. Os pastores estão orando. As pastoras estão orando. Eu vou